Oi, gente! Olha eu aqui de novo na área, Henrique Juliano, e o tema do vídeo dessa semana é, digamos assim, peculiar. Mas assim como temas de outros vídeos feitos por mim, não é algo que a gente vai ver sendo muito debatido na chamada mídia tradicional. É algo que eu venho observando há algum tempo e tem me chamado a atenção. Faixas em estádios de futebol do Brasil com dizeres. Faixas às vezes colocadas pelo clube mandante ou mesmo pela torcida local, mas sempre faixas com dizeres, que eu considero, digamos, tiros no pé. E por que eu digo tiros no pé? Porque, em geral, essas faixas são feitas para enaltecer os clubes que a colocam ali, ou para a torcida fazer chacota com o rival, mas muitas vezes essas faixas acabam gerando o efeito contrário, diminuindo a instituição ou dando munição para as torcidas rivais. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar claro que eu, Henrique, torço para o Flamengo. Então, os pontos de vista que serão trazidos aqui são pontos de vista que em algum momento foram pontos de vista do Henrique rubro-negro. Tanto que as faixas que eu vou analisar são de rivais do clube para o qual eu torço. Mas eu quero embasar essa análise com fatos históricos, culturais, mas é importante eu dizer isso para que eu tenha credibilidade para dialogar com quem estiver assistindo. E se você achar que não vale a pena assistir esse vídeo até o final, o aviso está aqui. A primeira faixa que eu queria analisar está no estádio do Palmeiras, próximo ao meio de campo e já há alguns anos. Primeiro campeão mundial. E a que o clube se refere? Se refere à Copa Rio de 1951, disputada aqui no Brasil um ano depois de o nosso país sediar a Copa do Mundo de 1950. Na Copa Rio estavam campeões nacionais de vários países, assim como o campeão carioca, Vasco da Gama, e o campeão paulista, Palmeiras. Times como o Nacional do Uruguai, Sporting Clube de Portugal, Nice da França, Estrela Vermelha da Iugoslávia e Juventus da Itália, que perdeu a final para o Palmeiras. O torneio foi incrível, teve sucesso, inclusive teve outras edições. Em 1952, por exemplo, o campeão foi o Fluminense. Porém, a lógica de confrontos internacionais entre clubes, para além da jurisdição nacional de cada país, passa a se consolidar apenas a partir de 1955, com a criação da Copa dos Clubes Campeões Europeus. Em 1960, é criada na América do Sul a Copa Libertadores da América. E isso, inclusive, vai ter influência sobre o calendário brasileiro, com a criação do primeiro torneio nacional de clubes no Brasil. A Taça Brasil, que teve o Bahia como campeão em 59 e jogou a Copa Libertadores em 60. Ou seja, a Taça Brasil também só é criada por conta da consolidação da lógica de enfrentamentos continentais entre clubes. A partir da criação da Copa Libertadores, temos também o primeiro campeonato mundial de clubes, a Copa Intercontinental, com a final disputada entre Real Madrid da Espanha e Peñarol do Uruguai. O Real Madrid, portanto, foi o primeiro campeão mundial de clubes. O Palmeiras reivindica isso, mas essa reivindicação, de certa forma, passa a ser muito mais forte depois que os três rivais paulistas do clube alviverde passam a ostentar o título mundial: Santos, São Paulo e Corinthians. Ou seja, após o título mundial do Corinthians em 2000, que vai ser bicampeão em 2012, o Palmeiras passa com mais afinco a defender essa posição de campeão mundial. Mas como não tem muito parâmetro histórico para tal, isso diminui um clube que é o clube com o maior número de títulos nacionais no Brasil, contando o Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Robertão, Copa do Brasil, Supercopa, Copa dos Campeões. O Palmeiras também é um dos brasileiros com o maior número de Taça Libertadores, é o clube brasileiro que mais vezes participou desse torneio e ainda por cima pode ser o primeiro tetracampeão, assim como o Flamengo ainda está na disputa desse ano. Ou seja, para que reivindicar algo que você não tem se você tem tanto? Isso acaba apequenando o Palmeiras. De certa forma, apequena o Fluminense também, que no Maracanã, nos jogos com seu mando, ostenta a faixa
campeão mundial de 1952? Sim, a mesma Copa Rio. A diferença para o Fluminense é que ele não precisa se defender tão firmemente contra vários rivais campeões mundiais. Aqui no Rio de Janeiro, apenas o Flamengo foi campeão mundial da mesma Copa Intercontinental, em 1981. A partir de 2024, e exclusivamente em clássicos contra o Flamengo, a torcida do Vasco da Gama ostenta a faixa em sua arquibancada com o placar 7-0. Mas a que se refere essa faixa? Ela se refere ao placar mais elástico da história do clássico, registrado no Campeonato Carioca de 1931. Vasco da Gama 7, Flamengo 0. Porém, essa faixa passou a ser usada pela torcida vascaína apenas após o clássico do Campeonato Brasileiro de 2025, no qual o Flamengo venceu o Clube Cruz Maltino por 6-1. Portanto, a existência dessa nova faixa acaba servindo apenas para lembrar que o Vasco, outro dia, perdeu de 6-1 para o Flamengo. Bater o pé e dizer que a maior goleada da história do clássico, lá em 1931, é vascaína, pode ser interessante, mas a faixa relembra o 6-1 e principalmente tenta salvar os cruz-maltinos num momento difícil e histórico no Clássico dos Milhões. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal mote para a feitura desse vídeo nesta semana são faixas da torcida botafoguense no estádio Newton Santos. Diversas, mas eu escolhi duas para analisar aqui nesse vídeo. Uma delas já está no estádio há muito tempo e os dizeres já fazem parte do léxico alvinegro. O clube mais tradicional. Bem, essa frase dita pela torcida botafoguense sempre me chamou alguma atenção porque, na minha cabeça, o clube no Rio de Janeiro que poderia se gabar dessa posição de o mais tradicional seria o Fluminense. E não apenas porque no seu hino diz as três cores que traduzem tradição, mas porque, entre os grandes clubes do Rio, o Fluminense é o que é fundado já como clube de futebol, o primeiro a ser fundado como clube de futebol em 1902. O Fluminense, até hoje, é tratado como um clube identificado com as elites. E isso tem a ver, sim, com a sua origem, porque o futebol era um esporte de elite no início do século XX no Rio de Janeiro. O esporte popular era o remo. Portanto, o Fluminense, como pioneiro do futebol, com a sua história se confundindo até mesmo com a história do futebol carioca e com a história do futebol brasileiro, o Fluminense encarna esse elitismo dos primórdios do futebol. Além disso, o Fluminense foi o primeiro campeão carioca. No estádio do Fluminense, o Brasil fez a sua primeira partida e o Brasil, a seleção brasileira, ganhou o seu primeiro título, o Campeonato Sul-Americano de 1919. O início do futebol no Brasil usava vocábulos ingleses, como corner, alguns que permaneceram até hoje, como pênalti, e o Fluminense ostenta, como parte da sua tradição, o nome original, o nome em inglês, Fluminense Football Club. Porém, na faixa do jogo de quarta-feira, eu observei que o Botafogo colocava um a mais, a torcida do Botafogo, um a mais nesse clube mais tradicional. Portanto, desde 1894, o clube mais tradicional. O que talvez possa tentar explicar alguma coisa. Em 1894, foi fundado o Clube de Regatas Botafogo. Em 1904, o Botafogo Futebol Clube. Em 1942, esses clubes se fundem e criam o Botafogo, do escudo conhecido, da estrela solitária, que é o Botafogo de Futebol e Regatas, que vai ser o clube de futebol até 2022, quando passa a ser Botafogo SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Portanto, esse 1894 é dizer que parte do Botafogo, o Clube de Regatas Botafogo, é o clube mais antigo. Afinal de contas, o clube mais antigo em atuação no futebol brasileiro é o Flamengo, fundado como clube de regatas em 1895, sendo a mesma instituição até hoje. Como o Clube de Regatas Botafogo é parte da fusão, poderia
de certa forma, explicar a faixa do clube mais tradicional. Mas é importante dizer que, como clube de regatas, eu falei que o Fluminense foi fundado em 1902, outros clubes pelo Brasil que poderiam se vangloriar de ser o mais tradicional são o Esporte Clube Rio Grande, que inclusive é da cidade da minha mãe, cuja data de fundação, inclusive, é o Dia do Futebol no Brasil. Ou mesmo a Ponte Preta, que entre os clubes divisionados entre as séries A e D no Brasil, é o clube de futebol mais antigo. Por fim, vamos a uma faixa recente, também produzida pela torcida do Botafogo para o clássico da última quarta-feira contra o Flamengo. Faixa essa que parece até uma homenagem a Arthur Antunes Coimbra, o Zico, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da história do Flamengo. Disse Zico certa vez, e está na faixa: "Eu odiava o Botafogo. Eles ganhavam todas." Zico nasceu em 1953. Enquanto se consolidava no início de sua adolescência como torcedor do Flamengo, assim como seu pai, e também já dava os primeiros passos na base rubro-negra, o Botafogo, sem dúvida nenhuma, era o melhor time de futebol do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil, que inclusive deu azar de ter no seu caminho outros grandes esquadrões históricos como o Santos de Pelé e a primeira Academia Palmeirense. Portanto, era normal que o grande rival do menino Zico, o rubro-negro, fosse o Botafogo. Para outras gerações de rubro-negros pode ser o Vasco, pode ser o Fluminense. Zico estreia no profissional rubro-negro em 1971. No ano seguinte, sem que ele estivesse em campo, o Botafogo vence o Flamengo por 6-0. Bem, mas me chamou a atenção a torcida alvinegra citar justamente Zico numa faixa. Porque a era Zico no Flamengo também representa momentos difíceis para o Botafogo, e não só no enfrentamento do clássico, mas entre 1968 e 1989, o Botafogo não ganha nenhum título. É o maior jejum da história do clube de General Severiano. Em 1981, Zico e seus companheiros devolvem os 6-0 ao Botafogo. E mais do que isso, mesmo após a aposentadoria de Zico, os números do clássico são amplamente favoráveis ao Flamengo. Além disso, quando Zico estreia no Flamengo, o Flamengo tinha 16 campeonatos cariocas e o Botafogo tinha 14. Esse era o parâmetro, pois o Campeonato Carioca era o campeonato disputado anualmente desde os primórdios. Hoje, o Flamengo tem 39 campeonatos cariocas e o Botafogo 21. O Flamengo, quando o Zico estreou, não tinha nenhum título nacional, o Botafogo tinha uma Taça Brasil. Hoje, o Flamengo tem 8 campeonatos brasileiros e o Botafogo tem 3, mesmo contando aquela Taça Brasil anterior à existência do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, o Flamengo tem 5, o Botafogo não tem nenhuma. A Copa Libertadores, o Flamengo tem 3 e o Botafogo agora tem uma, e por aí vai. Portanto, depois da existência de Zico, a vida do Botafogo foi muito dificultada. E talvez trazer essa lembrança seja lembrar que sim, o Botafogo era um clube muito, muito, muito forte durante a infância e a adolescência de Zico. Mas isso não se perpetuou. É o que eu chamo de tiro no pé.